Opa, mas que bom! Aqui está você. Agradeço que você tenha aceito o convite para participar da primeira CONAD, a primeira Conferência Nacional de Desenho Instrucional. Eu sou o Humberto Massareto, da K01 Capital Intelectual, e eu propus aqui o webinar Seus Vídeos Interativos para EAD em apenas 6 passos. Só para que a gente se situe do ponto de vista da tecnologia, por uma questão de escolha pessoal e de conforto, eu utilizei para esse trabalho aqui, para levar até você este vídeo, esse webinar, um Apple Macintosh MacBook Pro 2008, uma máquina com 10 anos já de idade, e estou usando aqui um aplicativo chamado Wondershare Filmora, que me permite capturar a tela e colocar a minha cara aqui para que a gente tenha um pouco de interação. Ainda que seja uma interação passiva, né? Na verdade eu só vou mostrar a cara aqui durante os slides, mas é uma maneira de estar presente. Comecei aqui no centro da tela, eu vou puxar agora a minha imagem aqui para o canto para que eu não atrapalhe o conteúdo daqui em diante. Então vamos lá. Então começando e valendo. Então, de novo, né? Sou Humberto Emílio Massareto, da K01, esse logotipo bacaninha que tem aqui, a K01, uma empresa que foi fundada em janeiro de 2002, completou agora 16 anos, e a nossa especialidade é comunicação, treinamento, educação corporativa. A minha experiência pessoal é como autor, palestrante, consultor e professor. Ministro aulas em cursos de graduação, pós-graduação e MBA desde 1982, foi o ano em que eu me formei no ano anterior, na verdade, na ESPM, Comunicação Social, e atuei durante alguns anos na ESPM, durante muitos anos na FAAP, hoje atuo na FATEC, aqui em São Paulo, e os temas com os quais eu trabalho hoje apenas em cursos de pós-graduação e de MBA são criatividade, inovação, design thinking, storytelling, gamificação, media training, comunicação assertiva e a atuação EAD, onde nós lá na empresa trabalhamos desde a recomendação de plataforma, avaliando inclusive plataforma, caso o cliente tenha desenvolvido uma própria ou desenvolvido um projeto em consórcio. Então nós avaliamos a plataforma, fazemos recomendação, instalamos, configuramos, treinamos a equipe administrativa, a equipe de conteúdo e também criamos as guias de uso para os participantes, os alunos ou os treinandos em cada plataforma. Aqui no Brasil também a K01 ela é representante da Easy Generator, uma empresa holandesa que oferece uma plataforma para a construção de cursos online. Não é o espaço aqui para merchandising, mas é apenas uma informação a mais. E ainda não sendo merchandising, recomendo dar uma passeadinha lá e veja como essa plataforma muito simples e já traduzida para português pode apresentar interessantes funcionalidades para o seu treinamento. Vamos então ao que interessa. A promessa é falar sobre formas de criação de vídeos interativos em apenas 6 passos. E aqui estão os 6 passos dos quais a gente vai tratar nesse webinar. O primeiro deles é identificar os objetivos de aprendizagem. E segue selecionar ferramentas de autoria, definir um modelo de vídeo, definir tipos de interação, dinamizar a interação e acompanhar resultados. Então, para criar vídeos interativos de treinamento online, eu preciso começar por 3 principais pilares que são, primeiro, interatividade. Entendendo que por interatividade vou considerar objetos e ou links clicáveis que aparecem ou que aparecerão no meu vídeo. Segundo pilar, qual é o objetivo? Em geral, o que se busca no treinamento é envolvimento e engajamento. Esse aqui é um objetivo geral, mas eu tenho os objetivos específicos do meu treinamento. Eles precisam ser muito claros. E, finalmente, o meu vídeo interativo ou qualquer outro conteúdo para educação à distância, ele deve proporcionar relevância e autonomia de decisão do participante. Uma vez que é interativo, ele deve poder interagir e ele vai ser responsável pelo caminho que ele percorre a partir de cada clique ou interação com o conteúdo que é disponibilizado. Ok? Então, um vídeo interativo, um conteúdo interativo para treinamento online,
ele vai depender não exclusivamente, mas bastante de interatividade, objetivos claros e a entrega da relevância e autonomia de decisão ao participante. Então, primeiro passo, identificar os objetivos de aprendizagem. Aqui na K01, a gente parte de um princípio de que o treinamento ele deve ser divertido, mas tem que ir além do entretenimento. Nós capturamos, eu costumo dizer que se uma imagem vale por 1000 palavras, um vídeo vale por 1000 imagens. A gente consegue capturar a atenção porque naquele vídeo você traz objetos, cenas, cenários, histórias e personagens que tem que capturar. Se você não consegue capturar, você dificilmente consegue obter o engajamento, porque não vai haver a empatia com a história que é contada na sua tela. Quando nós definimos objetivos de aprendizagem, é importante que fique claro o que o participante precisa saber. Eu já, em treinamentos de apresentação, como, por exemplo, desenvolver PowerPoint, é muito comum que um participante ele sente-se diante da máquina, diante do PowerPoint aberto na tela, e comece a criar uma apresentação a partir do software. Na verdade, existem passos anteriores, e o primeiro passo é qual é a ordem do conteúdo que eu vou entregar. No caso de um treinamento online, o que o meu participante precisa saber? Que tipos de interação são do domínio do participante? Se eu coloco algo além do domínio, a aproximação, a afinidade dele com aquele conteúdo, ele é proporcionalmente diminuído. E, uma vez diminuído, eu prejudico o engajamento e envolvimento com o conteúdo. Finalmente, como cada componente de interatividade permitirá que se alcance o resultado, aquele que foi definido no item A, o que o participante precisa saber, aqui, nesse item aqui. Claro, né, assim como para causas legais, nós pedimos o apoio de um profissional que domine o assunto, um advogado. Para conteúdos de educação à distância, nós precisamos também falar com o especialista, e no caso, o designer instrucional. Então, por favor, consulte sempre, tenha na equipe ou contrate a consultoria de um profissional de design instrucional para que você consiga passar por esta primeira etapa. Uma vez que você já tenha definido o teu objetivo de aprendizagem, então você vai selecionar as ferramentas de autoria. Quando eu trato de ferramenta de autoria, especialmente quando eu falo em empresas, nas áreas de RH responsáveis por desenvolver treinamentos, algumas perguntas são muito comuns. E eu até peço desculpas se elas forem comuns demais, mas eu, de qualquer maneira, quero falar sobre elas. Eu chego em empresas onde a primeira pergunta é: quais são as ferramentas gratuitas? Tem um monte delas. Se você for buscar aí no sistema de busca, no Google, você digita lá, ferramenta de autoria gratuita. Aparece uma lista muito grande. Naturalmente, empresas que desenvolvem ferramentas que não são gratuitas, têm versões gratuitas destas ferramentas. E, claro, né, todo mundo aqui assistindo agora esse webinar, você que assistindo sabe, que no momento em que você publica uma página, você também, junto com ela, lança as palavras-chave, que depois serão capturadas pelos sistemas de busca e numa procura que um usuário faça, elas são trazidas. E aí você coloca lá, ferramenta gratuita, e aparece no primeiro lugar algo como, não sei se é o caso, mas algo como Adobe Captivate, que não é caro, que não é gratuito. Ele tem um valor que é proporcional à entrega que ele faz. Caro e barato são muito relativos, dependem do que você pretende produzir com aquilo. Ele de verdade tem uma versão ou uma opção, uma alternativa, que é o uso por um tempo determinado, sem custo. E depois daquele uso, a ferramenta, como muitas outras, elas perdem as suas funcionalidades ou perdem muitas das funcionalidades. No caso do Adobe Captivate, perde todas mesmo. Mas você teve uma oportunidade de testar, é como fazer um test drive de um carro de último tipo, um carro esportivo. Você entra na loja, você entra no carro, coloca o cinto, sai, passeia, testa, engata as marchas e sente, passa pela experiência. Funciona igual com ferramentas de autoria. Existem gratuitas, poucas, tem bastante opção, mas poucas que de fato vão atender
plenamente as maiores expectativas que os gestores querem para um curso online. Então, do ponto de vista de ferramenta de autoria, para a seleção, e você também pode aqui chamar um especialista, um designer instrucional ele tem o básico para te dar informação sobre isso, mas existem outros profissionais que podem te orientar na hora da escolha de ferramenta, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, qual é a necessidade? O seu vídeo vai ser algo baseado em captura de tela, vídeo, exclusivamente vídeo ou animação. Este nosso webinar aqui, ele é baseado no modelo captura de tela. Então eu coloquei aqui um PowerPoint rodando no fundo, uma tela com a minha carinha aqui em cima e faço captura de tela e de áudio também. Ele precisa ser responsivo, ou seja, adaptar-se automaticamente a cada tipo de dispositivo de acesso ao conteúdo. Ele tem que se adaptar ajustando-se e permitindo a interação, por exemplo, a um computador de mesa, um laptop, a um tablet ou a diferentes tipos de celulares. Isso é responsividade. A estratégia se baseia especialmente na disponibilidade do conteúdo. Em geral, conteúdos de educação à distância são publicados para entrega em plataformas batizadas de LMS, que é uma sigla para, como você vê aqui na tela, Learning Management System. Você pode também publicar um conteúdo em plataformas do tipo CMS, Content Management System, ou ainda em portais na sua empresa, uma intranet, e uma alternativa também bastante utilizada mais recentemente, nos servidores de vídeos interativos. Então, a estratégia definida pela organização vai definir qual é o tipo de plataforma para publicação. E, naturalmente, esta estratégia, ela é diretamente associada ao orçamento, ao custo que ela representa. Competência para a execução. De novo, perguntas que são normalmente feitas. Existem ferramentas gratuitas? Sim, existem. Antes de instalar cada ferramenta, você precisa até falar com a sua área de TI para saber se aquela instalação é permitida ou não. Algumas ferramentas elas são utilizadas gratuitamente, desde que o conteúdo não seja para fins comerciais. Não se obtenha lucro com aquilo. Opa, treinamento não gera lucro? Claro que gera. Você não está treinando exatamente a sua equipe para otimizar resultado? Resultado impacta lucro. Então, a menos que você vá utilizar para ensinar geografia, ciências e matemática, ou para, por exemplo, conteúdos disponibilizados por ONGs, o uso que venha a ser feito diferente desse daí, ele vai se enquadrar em uso comercial. Então, fale com a área de TI. Dá para fazer internamente com a minha equipe? Dá, mas a equipe precisa se preparar. E aí é preciso avaliar qual é a curva de aprendizagem para cada diferente tipo de ferramenta de autoria selecionada. A ferramenta permite que eu publique meu conteúdo de acordo ou conforme com o padrão SCORM. E o padrão SCORM supõe que todo mundo aqui agora, você aqui agora assistindo a esse webinar saiba o que é, mas vou me permitir fazer uma rápida definição. Então, como aparece na tela aqui, o SCORM é a sigla para Shareable Content Object Reference Model. Traduzindo, significa publicar um conteúdo que, quando for acessado, vai deixar um marco, vai deixar um registro que pode depois ser consultado. Esse registro, ele me aponta quais foram as telas que o participante e cada participante acessou, porque o acesso é feito por meio de credenciais de usuário e senha, e eu consigo identificar o tempo que ele permeou, que ele interagiu com o conteúdo, se existem pontos clicáveis, se existe interação, qual foi o tipo de interação, e se a interação é medida por performance, qual foi também a performance. Então, esse padrão SCORM me permite, então, rastreabilidade para efeito de registro e até depois para efeito de geração de relatórios. E, por último, a partir destas ferramentas, o que é que eu planejo para o futuro? Eu manterei este modelo de treinamento online de acordo com o que é estabelecido hoje ou planejo modificar para o futuro? Posso criar coisas mais simples, como captura de tela, no portal da organização, e nesse caso sem rastreabilidade, utilizando recursos gratuitos. Eu vou ter um conteúdo de valor muito baixo, ou nenhum, a não ser o tempo dos usuários,
mas eu tenho algumas restrições, como, por exemplo, uma geração de relatório que permita identificar as interações do usuário. Bom, vamos seguir aqui, a gente vai falar disso mais adiante, a lista de ferramentas de autoria para EAD. E são algumas apenas. Se você puxa hoje no Google e digita lá ferramentas de autoria para EAD, isso vai para centenas, né? Estas são as mais utilizadas. Eu nem coloquei a que eu utilizo nesse meu trabalho aqui, porque ela é uma ferramenta muito pouco usada, o Wondershare Filmora. Eu gosto para outro tipo de utilidade, como, por exemplo, criar descanso de tela. Para o EAD eu uso outras ferramentas. Então aqui nós temos o Adobe Captivate, Adobe Storyline, Adobe Rise, que é uma variação, eu trabalho em conjunto com o Storyline, ambos da Articulate, a Camtasia, para captura de tela, Easy Generator, eu falei mais cedo, Raptivity, a gente vai ver um exemplo do Raptivity aqui, e o Video Scribe. Mais do que ficar falando sobre cada um, eu vou mostrar os exemplos mais adiante, tá bom? Plataformas para vídeos interativos. Além dos LMS, e tem algumas interessantes alternativas gratuitas, como o Moodle, que todo mundo conhece, que você conhece também, existem algumas plataformas dedicadas exclusivamente a vídeos e vídeos interativos. Talvez a mais utilizada seja a WareMax, a segunda a RapidMedia e a terceira a RapIAC. São as três mais utilizadas, provavelmente as três melhores avaliadas, e tem uma comparação entre elas aqui neste endereço. Eu não sei se você tem papel e lápis agora à mão, eu estou fazendo um pouquinho de hora para que você pegue papel e lápis, papel e caneta, mas ao final eu deixo um endereço onde você vai poder anotar ou capturar, né, todas as anotações que eu venha a tratar aqui nesse webinar. Mas nesse endereço que aparece na sua tela, eu coloquei aqui uma URL reduzida para ficar mais fácil a anotação, você acessa um site que compara as três ferramentas. E se você tiver interesse de testar uma delas, e eu recomendo que você teste, a WireMax tem uma opção gratuita com bastante limitação de recursos, mas já dá para conhecer o que ela pode oferecer. Então, nesse endereço aqui, nesse segundo endereço na sua tela, você acessa o site da WireMax e consegue testar a ferramenta. Particularmente, eu acredito que mais de 60%, 70% das funcionalidades de um software ou plataforma podem ser aprendidos em, no máximo, até 8 horas. E aí, claro, existem detalhes, existem especificidades que dependerão de um treinamento maior, mas você já vai dominar bastante bem a ferramenta. E eu sempre sugiro às pessoas que escalem alguém para que teste a ferramenta. É uma maneira de a gente agregar para a nossa base de conhecimento opções para construção, opções para realização. Bom, qual o modelo de vídeo que a gente pretende entregar? Quais são as alternativas de modelo? Vamos ver aqui algumas delas, não são todas, mas são algumas. A primeira, vídeo de prateleira, vídeo já disponível no mercado. Eu trabalho com gestão do tempo, apesar de não aparecer naquela lista inicial, e já fui algumas vezes chamado para ministrar treinamento ou workshop de gestão do tempo. Só que depois de uma rápida conversa com a pessoa do RH, a gente identificou que o valor do treinamento sairia muito mais caro do que comprar um curso de prateleira. Porque hoje um curso como gestão do tempo, ele é bastante abrangente e genérico, a menos que você queira algo que seja específico demais. Senão, você tem opções em curso de prateleira. Você pode ter vídeos prontos na biblioteca da organização. Se você ainda não tem uma biblioteca, é hora de você começar a organizá-la. Você pode ter também, ou buscar, vídeos que estejam disponíveis na internet, como, por exemplo, YouTube, no Vimeo, na Ciamar. Vídeos de treinamento, é claro que a Ciamar você precisa comprar ou alugar. Mas existem alguns no YouTube cujo uso ele é liberado para acesso. Você não pode usar comercialmente, tem que olhar lá embaixo, onde aparece o tipo de licença de uso, e se eventualmente ele requer licença, você entra em contato com o detentor daquele direito. Ou você pode também desenvolver ou começar do zero o seu vídeo. Essa é a parte divertida, porque aqui você vira o diretor, né? Aqui é você quem dá a ordem
você quem dá o comando, você quem seleciona tipo de ambiente, cenário, personagens e tudo mais. E um reforço adicional, sempre que você utilizar um vídeo em qualquer um destes 4 modelos que aparecem aqui na tela, é muito importante consultar a área jurídica acerca dos direitos de uso de cada recurso. A imagem, a voz, a fala, o texto, as citações, tudo tem fonte, tudo tem que ser referenciado. Não esqueça disso. Se você contrata alguém para ser o protagonista de um vídeo, você tem que preparar ou providenciar um contrato. Esse contrato tem que ser redigido com a assessoria de uma área jurídica ou de um profissional da área jurídica, para que ambas as partes assinem e que se crie o compromisso de quais são os direitos e deveres de cada uma. Tá? No caso, você quando contrata, né, como contratante, e a parte contratada. Música também, é muito comum. Ah, mas está disponível no YouTube. Não, nada está disponível. Alguém colocou lá e, eventualmente, em algum momento, aquilo pode ser também tirado do ar. Quando começo do zero, eu preciso pensar no tipo de recurso que eu pretendo utilizar. Cada recurso proporciona um tipo de resultado. Exemplo, eu vou usar câmera ou vou usar celular? Eu vou capturar o áudio diretamente, neste momento eu capturo diretamente do meu computador, do meu notebook, porque eu estou num ambiente ligeiramente silencioso, vocês devem ouvir algum ruído de fundo, né? Tem uma pessoa falando, há carros passando na rua, mas há um certo controle aqui. Para um vídeo de treinamento, o menor nível de ruído de preferência. Então é bom ter um bom microfone de lapela, ou então existem aplicativos para celular ou tablet com excelente qualidade. Você deixa perto da pessoa que fala e depois combina vídeo com áudio. Num programa, claro, né, num programa de edição de vídeo. O seu vídeo pretende ser informal, capturado. O meu é informal. Eu não estou num cenário. Eu estou aqui num canto aqui do meu escritório fazendo a gravação. Ou você pretende fazer uma superprodução com cenário, com personagens, com música, isso também impacta tanto no orçamento quanto no resultado final. Qual é a resolução que você pretende para o seu vídeo? Minha recomendação, grave na melhor resolução e você baixe a resolução na hora de fazer a entrega. Porque se você for exibir isso, por exemplo, num auditório fechado, e ele vem com resolução de celular, o resultado projetado é horrível. Você vai ter um melhor filme produzido, qualidade, atores, música, cenário, porém com qualidade ruim. Isso se deve à baixa qualidade de resolução. Quando aquele é ampliado para um tamanho muito grande, ele sofre, ele passa por um efeito chamado de pixelização. A imagem vai perder definição. Eu selecionei aqui alguns exemplos para diferentes categorias, e nesse endereço que você vê aqui em cima, essa URL reduzida que aparece aqui, eu coloquei não só esses exemplos que constam aqui, como outros exemplos para uma consulta. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro exemplo é o exemplo sala de aula. Eu posso ter um treinamento com aquela aparência de um professor ministrando em sala de aula. E aqui eu selecionei um de tantos que existem, né? Eu selecionei um. A gente vai agora para o YouTube, vou alternar a tela. Nós vamos ver este exemplo, ele está sem áudio para efeito de não interferência, tá bom? Mas quando você abrir aí na sua máquina, ele tem áudio. Então, vamos lá. Aqui, sala de aula. Vou colocar aqui para rodar na tela cheia, vai ficar bacana. Super high highs and they're going to be really low lows Aqui and na sala de aula everything in formal, between. claro. But one thing E that aqui I uma truly pessoa believe is lá if na frente into the ministra. school É como se nós rather than estivéssemos run numa out. sala de treinamento My também. favorite thing is E a that although pessoa I've seen her, interage com os demais there's no always ambiente. something new to learn. Então, I've isso é been to, bem I think, informal. 5 of Monica Tem aqui Genta's um professional. depoimento, tem a participação da Makes dentro you do fall filme, in love with quer dizer, teaching. She brings tem algumas atividades. I want to be motivated. I want to be like really enthusiastic and energetic with my students, and I kind of see what that looks like. Aqui. Pausar o vídeo e voltar para a nossa apresentação. Sala de aula. Eventualmente, o usuário comum não percebe, mas nós, quando começamos a trabalhar com o vídeo, a produção de vídeo, nós passamos a observar certas particularidades na produção. Como, por exemplo, lá naquele vídeo, não sei se ficou claro, mas existem mais do que uma câmera capturando a imagem.
Então tem uma câmera no professor, uma câmera que mostra a sala. No momento da edição, isso é combinado e é feito dada a dinâmica daquele tipo de vídeo. Posso capturar com uma única câmera? Posso. O vídeo vai ficar um pouco mais monótono. Como eu faço para não ficar monótono? A pessoa que captura a imagem, ela aplica um zoom in, né, quando você aproxima, um zoom out quando você se afasta. O câmera, né, a pessoa que captura, pode caminhar pela sala, mas tomando cuidado para não balançar a câmera, porque é uma sensação ruim para quem assiste, né? E aí você cria um pouco de movimentação. Se você observar filmes que você assiste na TV, aqueles filmes que são produções premiadas, começa a contar quanto tempo uma câmera fica sem se mexer. Então, um personagem conversa com o outro na tela e você conta 1, 2, 3. Mais de 80%, mais de 90% do filme, a câmera ela se movimenta antes de 5 segundos. Ou ela troca de posição, ou ela se movimenta, ela dá um zoom, aproximando ou se afastando, ela sobe, enfim, a câmera se movimenta, ela não fica parada. É isso que proporciona o dinamismo do seu vídeo. Quando que isso aqui é válido como alternativa ou opção? Um professor que precisa desenhar alguma coisa no quadro quando ele está sozinho ou apresentar uma dinâmica quando é um grupo. A segunda alternativa é em estúdio. Aí você tem uma produção, personagem, iluminação, maquiagem. Eu estou com pouca iluminação para evitar que eu comece a suar muito, aí você começa a brilhar, fica estranho na tela, né? E aí a gente vai para um exemplo de... Aqui... Este moço muito divertido, sugiro ver o vídeo. Hey, what's up? My name is Chase Reeves from the Fizzle Show and Fizzle.co, and today I want to talk to you about your website. Specifically, I want to talk to you about designing your own website. There are more tools than ever in the history of ever for being able to design your own website today. And entrepreneurs all over the place are doing it themselves. Your products. Ele fala sobre como você pode construir, até aqui embaixo, né? Como empreendedores podem construir seu próprio website e ele dá as dicas aqui para você. Volta para cá. A terceira opção é Talking Head. Eu procuro evitar o uso dos termos em inglês, mas a gente fica muito preso, afinal de contas, todo esse tipo de... Até o próprio, né, design instrucional, eu gosto do italiano, né? Ele fala de arquitetura instrucional, é tão mais elegante, mas, enfim, a gente importa, né? A metodologia, o modelo veio todo importado, ou muito importado dos Estados Unidos, e a gente pega emprestado. A Talking Head, ou a cabeça falante, é esse exemplo que a gente está fazendo agora. Eu tenho uma tela e a minha cara aparece aqui em cima. Eu estou no canto superior direito da sua tela, uma cabeça falante. Mas tem um exemplo também aqui de Talking Head, bem bacana aqui, ó. Criar Talking Heads, vídeos, né, Talking Heads efetivos. Eu tenho esse mocinho Talking head videos like this one mais are some of the most popular videos you'll see online today. Now, de vídeo com Talking Head. A regra dos 3, isso aqui, olha, dedica um tempo aqui, não precisa mais de 2 minutos para entender a regra dos terços. Tá? Eu não vou falar dela porque não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é falar dos passos e depois você vai continuar a sua exploração, tá bom? O quarto passo, o quarto exemplo no estilo Khan Academy. Bom, Khan Academy ele se consagrou, né, o Salman Khan, com um modelo que tinha tudo de acordo com o que é a estética mais atual, para que não desse certo, porque ele não tem... A pirotecnia é zero. No entanto, ele funciona porque ele tem atratividade pelo conteúdo. Aqui é um exemplo de uma aula. So we have a bunch of numbers listed up here, and my goal in this video is to see if we can classify them into different types of number categories. Let me draw the categories. So this circle over here, this represents irrational numbers. E a explicação, só que a explicação ela é detalhada de modo compreensível, o que torna atraente o conteúdo. É importante perceber que eu posso ter um excelente personagem, eu posso ter e devo, né, ter uma excelente produção, mas no final o que faz a diferença, ou o que conta muito para fazer a diferença é o conteúdo. Ele tem que ser bem embrulhado para a entrega, porque senão eu não consigo trazer a pessoa para dentro do conteúdo. Mas depois que você conquistou, aí você criou o seu modelo, você vai embora com ele. O PPT com áudio do autor
é quase isso que você vê aqui neste momento, só que além do áudio, no meu caso, você tem áudio e vídeo. E aqui, de novo, também selecionei uma outra alternativa bacana, em que ele fala que é apenas um pedaço de um vídeo que dá dicas de como colocar áudio no seu PowerPoint. Lembrando que para isso você precisa de um microfone. Pode ser aqueles microfones que custam R$ 8,90 numa loja, no supermercado. Você prende com uma lapela. Não é microfone de lapela profissional, aquele que a gente vê na televisão. É aquele microfonezinho próprio para computador, custa R$ 8, mas que funciona bastante bem para você criar o seu PowerPoint com a narração gravada. Parou aqui. Vamos voltar para o PowerPoint, 6º modelo, captura de tela. Captura de tela é o que eu fiz aqui. Coloquei meu PowerPoint para rodar, tem a minha cara rodando aqui em cima, e aqui também tem um modelo de captura de tela feito com Camtasia. O interessante é o Camtasia, além de ser um software muito poderoso para captura de tela, ele permite criar as interações diretamente no vídeo, inserindo links, inserindo perguntas, quizzes, para que o participante possa interagir por conta da sua participação. Ele possa ter a sua performance avaliada, que essa é a interface do Camtasia. Esse é um software que você não vai... O ponto principal é entender o que é linha do tempo, ou timeline. Você entendendo esse conceito, não precisa muito tempo para entender, não. Você vem facilmente para cá, vai editar seu vídeo, colocar áudio, colocar música, colocar interação aqui, olha. Adicionar um quiz, uma pergunta na linha do tempo. Qual é o tipo de quiz que você vai colocar e pronto. Então, criou a interação. Um software interessante para você conhecer o Camtasia. Ele tem também a versão demo ou trial e te permitirá criar vídeos interativos. Animação no estilo VideoScribe. Então, o VideoScribe, sabe aquele... Aqui, vamos mostrar, mais fácil do que eu ficar falando. O VideoScribe é isso daqui. É quando uma mão aparece na tela rapidamente fazendo o desenho. Aqui são alguns exemplos, né? Já me perguntaram, né, quando eu faço a recomendação, mas eu não sei desenhar. Você não precisa saber desenhar, porque ele simula esse traçado de desenho. Isso daí é feito automaticamente pelo programa. E o programa que eu coloquei lá no começo, lembra quando eu falei de ferramentas de autoria? O último programa, o nome dele é VideoScribe, que é o nome também que se dá aqui a este tipo de modelo ou técnica para a criação de interações, porque ele captura, pelo fato de ele fazer o desenho, ele captura a atenção do participante. Feito selecionado o tipo de vídeo e com ele já pronto para a inclusão da interatividade, eu preciso definir quanta interação eu posso colocar. A nossa vontade é colocar muita interação. A recomendação é, no máximo, 4 ou 5 para cada 10 minutos de vídeo, o que significa uma interação a cada 2 a 3 minutos em média. Se você colocar muito, ele perde o encanto. É importante que o teu participante ele tenha atenção no conteúdo, que ele possa participar, né, interagindo, mas que também ele fique com água na boca. Quero mais. A recomendação é para que cada vídeo seja disponibilizado em segmentos não superiores a 6 minutos, porque é o tempo necessário para que a pessoa se disperse. Aí, peraí, na primeira linha você fala que a cada 10 minutos eu coloco 5 interações. Você pode fazer um vídeo de meia hora, mas corta em segmentos. E coloca uma interação ou algum conteúdo no meio dele, uma interrupção, uma recomendação de leitura, que ele sai do vídeo, vai para um link externo e volta para vídeo de novo. Microlearning são pequenas pílulas de conteúdo educacional, uma interação, não mais do que isso. Os tipos de interação. Então, eu posso interagir clicando e acontecendo o quê? Eu posso ir para um site ou recurso externo. Um vídeo, né, como a gente viu aqui, um vídeo do YouTube, do Vimeo, um site da companhia, uma área exclusiva, reservada para participante, um simulador, enfim, para qualquer outro lugar onde eu vá, dentro ou fora do meu ambiente, dentro, hospedado na plataforma, ou hospedado num outro site, num outro canto do mundo, é um link, é uma conexão. Eu posso ter uma
um microlearning, onde ao final eu tenho o logotipo da companhia, e eu clicando naquele logotipo ou marca, eu sou levado para uma página onde eu posso, por exemplo, inscrever a mim mesmo num curso, palestra ou outras atividades virtuais. Hotspots, pontos quentes da tua apresentação, onde você clica, por exemplo, lá, um automóvel passando, clicou no automóvel e pode aparecer na tela um questionário sobre ele ou informações sobre aquele automóvel, um determinado tipo de roupa, um lugar do mundo muito bonito para você viajar, coisas desse tipo. E o que é importante é capturar informação. Você pode também levar para um questionário de performance, né, de pergunta e resposta, ou um formulário para captura de dados que serão depois trabalhados na companhia. Você pode ter uma questão que te leve a uma ação, faça com que você passe de módulo, ou te carregue até uma atividade virtual interna ou externa. Uma avaliação virtual. Ou seja, depois de ter feito um curso inteiro, o último clique naquele vídeo me leva a uma avaliação virtual do módulo ou virtual final, que me confere a certificação ou não. Como que eu defino o tempo para cada interação? O nome disso aqui é timing, né? A gente ouviu falar tantas vezes. É o tempo, é a pegada. Não pode ser longo demais a ponto de criar desinteresse e nem curto demais a ponto de não capturar a atenção. Então, eu recomendo, é sugestão, tá bom? A primeira interação do seu vídeo, lá por volta de 1 a 2 minutos. Até a próxima interação, no mínimo 1 minuto. Tá? Então, você colocou a primeira interação a 2 minutos, a próxima, a segunda, vai ser lá por volta de 3 e um pouquinho. Para que você mapeie as suas interações, cria uma linha do tempo. Meu vídeo tem 6 minutos. Então, eu vou colocar no minuto 2 a primeira interação, que é um oi, como é o seu nome? Digita seu nome. No minuto 3, e aí vai, né, para cada uma delas. Distribua nesta linha do tempo e destaque todas as interações e para onde elas te levam, porque é uma forma de você mapear durante a etapa de planejamento. Então, eu tenho aqui 6 interações, 4 interações, e a interação 1 produz esse tipo de ação, a 2 essa outra ação, e assim até a última interação. Tá? Então, como está escrito aqui, faça as suas anotações. Finalmente, você tem que acompanhar resultados. Claro, né? Você fez, é divertido, é gostoso, eu gosto muito de produzir vídeo, todo mundo se entra, né, imerge nesse ambiente de produção e o resultado final é uma delícia, porque todo mundo participou. Créditos finais de filmes que a gente assiste na TV tem isso. Sobe aquele monte de nomes, você fala, todo mundo participou sim, e cada um tem uma função. Mas isso tem que gerar resultado para a companhia. Então, é importante ou muito útil se você publicar numa plataforma, LMS, lembrando, né? Um Learning Management System, sistema de gestão de aprendizagem, que permite, a palavrinha mágica aqui, ó, rastreabilidade, que vem amarrada com um padrão SCORM. Permite gerar relatórios para análise. Qual foi a performance dos participantes? Até é importante para saber quantas pessoas participaram de fato. O número de evasão para cursos que são obrigatórios num plano de carreira em organizações, o número médio é de 32%. Aquele curso em que a pessoa precisa fazer Excel nível intermediário, porque se ele não tiver aquilo dentro do escopo dele de cursos feitos, das competências desenvolvidas, ele não passa adiante, ele não é promovido. E ainda assim existe evasão. Então, a partir do relatório, eu posso controlar quem evadiu e até mesmo enviar uma mensagem direcionada ao participante para saber, bom, por que você evadiu, qual foi a dificuldade, ela foi técnica, ela foi pessoal, e você vai diminuindo esses números de evasão. E eu faço isso a partir de cliques nos links, porque o sistema mapeia isso, resultados em testes e avaliação, tempo do participante. Uma tela que tenha lá 3 ou 4 parágrafos, 4 parágrafos já é muito, 3 parágrafos de texto numa tela. Com menos de 1 minuto de leitura, eu não consigo entender que a pessoa tenha feito a compreensão. Então você consegue saber em cada tela também quanto tempo a pessoa ficou. Se ela acessa um vídeo e o vídeo tem 2 minutos e 37 segundos, e o sistema informa que ela ficou por 14 segundos, ela abriu o vídeo e fechou. Então, é importante também para que eu identifique. Se muita gente fechou o vídeo, o problema pode ser o vídeo.
Acompanhamento do resultado serve para isso. Abra espaços para que os participantes, as pessoas, emitam opiniões e enviem sugestões, porque assim é possível fazer ajustes, porque os ajustes vão corrigir para o futuro, vão melhorar aquilo que está entregue, eventualmente até é possível, sem custo adicional ou com pouco custo, corrigir aquilo que já está no ar. E aí a análise sobre o retorno. Então, a partir do retorno feito na contratação de uma consultoria externa ou no treinamento de uma equipe interna, na aquisição de software, de ferramenta, na despesa para captura de imagem, para edição, investimento feito, como isso impactou os resultados da organização. E aí, com os ajustes que você faz durante todas as etapas, você vai melhorando e vai aperfeiçoando durante essa produção e para as próximas também. Um bônus, para quem chegou até aqui, são 10 dicas de boas práticas para a produção do seu vídeo interativo. Então, é até um resumo do que a gente viu, tá? Segmentos de até 6 minutos. Alterne entre PowerPoint e facilitador. Se eu fizesse isso aqui, eu passaria do tempo que me foi concedido. Mas quando você tem um PowerPoint e um facilitador num vídeo, eu poderia aqui aumentar o meu vídeo, trazer para frente e falar durante um tempo e depois voltar para o PowerPoint. Porque eu crio uma dinâmica. A informalidade proporciona maior engajamento, isso é resultado de estudo. Foi um estudo feito em 2016, uma consultoria americana que avaliou 862 vídeos de treinamento e concluiu que a informalidade proporciona maior engajamento. É aquela coisa engessada, muito ensaiada, ela é bonita de ver, mas ela não cria aproximação. Eu espero que com as minhas engasgadas, com os erros que eu cometi aqui, eu tenha obtido mais informalidade do que afastamento. E peço desculpas por todos os que eu cometi e os que eu ainda vou cometer até o final desse webinar. O estilo Khan tende a ser mais eficaz porque ele conquista pela relevância do conteúdo e a forma como é explicada. Todo mundo sabe que matemática é importante. A sobrinha do Khan conseguiu entender o que a professora de matemática queria por conta do estilo da entrega que ele fez. Ele entregou para a sobrinha um vídeo onde ele desenhou num tablet e filmou e mandou para ela. Ela compartilhou com as amigas e aquilo virou um sucesso na escola e voou para o mundo. A ponto de, depois de alguns anos, o Bill Gates ter investido 6 milhões de dólares para que a plataforma crescesse. Porque os filhos do Bill Gates também se interessaram pelos vídeos que eram disponibilizados pela Khan Academy. Segmentos curtos são mais eficazes, um máximo de 6 minutos. Então, se você for além disso, esse vídeo é longo, mas isso é um webinar. Se ele fosse dividido em segmentos menores, eu posso ir diretamente naquele ponto específico do meu interesse. E aí, naturalmente, ele é mais eficaz para aquilo. Um estilo veloz, e eu não falo rápido por causa disso, mas é uma característica que eu trago do nascimento, estilo veloz e entusiasmo proporcionam também maior engajamento. Você tem aqui uma pessoa falando monocordicamente, monótono, ele vai perder a atenção. Isto é apenas uma tendência, não é uma regra. Se você assiste a uma palestra do Dr. Stephen Hawking, falecido recentemente, uma palestra falada por computador, numa voz que não muda de tom, não tem alegria, não tem tristeza, uma voz única, você fica encantado por conta do conteúdo. Mas aquilo é uma exceção. É porque era, né, o Stephen Hawking. Palestra e tutorial têm diferentes níveis de engajamento. Então você precisa identificar o que é que vai melhor como palestra e o que vai melhor como tutorial. Motivação não tem tutorial. Pode ter um tutorial. Eu exagerei quando digo que não tem. Mas é muito mais eficiente uma palestra motivacional do que alguém falando passo número 1 para motivação, passo número 2 para motivação e por aí vai. Incluir infográficos é importante porque uma imagem vale por 1000 palavras. E imagens que tenham relevância por conta do tamanho, por conta de cor, elas fixam muito mais rapidamente e eficazmente na mente do participante a informação que se pretende passar. Aqui entra o tal do storytelling, a contação de histórias. Qual é a história que você tem para contar? Eu não mencionei aqui porque vai ter gente muito mais gabaritada do que isso nos webinars aqui do CONAD, do primeiro CONAD,
falando sobre storyboard. Você precisa ter uma história bem contada e coloca isso no storyboard. Tá? Tem que ter uma história. E, finalmente, instruções claras de acesso. Se a pessoa precisa dar 3 pulinhos para só um longuinho, apertar o terceiro interruptor da sala 14 antes de acessar o vídeo, você pode ter certeza, ele não vai acessar. Esse exemplo aqui de vídeo interativo foi produzido aqui na Casa 01. Esse daqui é só exemplo. Eu pedi autorização para o uso da imagem do Jô. Nesse exemplo ele não é comercial, é uma demonstração, onde num vídeo de alguns minutos eu coloquei 6 interações. Tem mais interações do que o suficiente, mas apenas para efeito de ilustrar o uso da ferramenta. Aqui foi usada uma ferramenta chamada Reactivity. Ela tem 96 diferentes tipos de interação, uma ferramenta brilhante, porque ela facilita muito e otimiza muito o tempo e o tipo de produto final que se entrega. A curva de aprendizagem dela é um pouco mais longa, ela requer um pouco mais de prática, mas talvez valha a pena você pensar nisso, ou então tem muitas consultorias, inclusive a K01, que podem oferecer essa alternativa para você. Então, nesse link você pode ver esse vídeo, ou vou mostrar um pedacinho dele aqui agora. Aqui. Aqui é uma galeria de soluções em EAD que a gente entrega. Esse aqui é o vídeo. Aqui, atendimento ao cliente. Assim como os demais vídeos, ele está sem áudio, então eu vou mostrar só um pedacinho dele. É um tipo de solução que entrega um vídeo interativo neste modelo. Aqui, ó. Experiência inesquecível. Primeiro, é aquela gravação com voz de locutor amadora. Ele está contando Bom dia. Aqui acerca de um atendimento feito por URA, aquele atendimento quando você tenta saber seu saldo no banco, por exemplo, e você recebe uma gravação. E aqui você, a cada momento que você identifica a necessidade da entrada de uma interação, ele alterna entre o vídeo e a pergunta. Aqui. Em uma gravação simples, qual é a melhor saudação? Eu costumo chegar em casa, porque durante o dia eu presto consultoria, à noite eu leciono, eu chego em casa por volta de meia-noite. E eu ligo. Se alguém me falar bom dia, eu vou achar estranho. Então, como que tem que ser feito o tipo de saudação para atendimento? A não ser que o sistema identifique o período, é importante você aplicar uma alternativa genérica. Então, eu clico, envio, e ele me dá um feedback. E eu continuo com o vídeo. Eles vão alternar de novo. Você ligou para o serviço de atendimento ao cliente. Se quiser falar sobre sua fatura, sua chamada foi... Liga, escuta a discografia. Mas essa... Mudança de plano 3. E antes que a máquina conclua, a ligação cai. E fica pam, 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 pam. Agora, vamos esperar a próxima interação. Entrou a interação, essa aqui a gente vai responder errada. Tá? Então aqui, envio um e-mail para a pessoa. Vou responder errado, vou enviar aqui. Ele me dá um feedback, me informando qual é... eu peguei a resposta certa aqui, né? Peguei a resposta certa. Mas enfim, eu posso prestar um feedback, é que eu confundi aqui aqui no alto, eu peço que vocês me desculpem, mas é por causa que eu estou com 2 telas sobrepostas. Mas aqui eu tenho um feedback para a resposta certa ou para a errada. Eu posso prestar o feedback aqui. Eu recomendo, se você puder, tiver tempo, né, dê uma olhadinha nesse vídeo. Bom, eu falei aqui para você sobre os 6 passos para a criação de vídeos interativos para a educação à distância. Mas é importante que você compreenda um pouco mais desse universo, e eu vou sugerir para você que assista a esta palestra virtual que está no YouTube, Dicas de como produzir videoaulas para seu curso online, que é da Silvia Mara, e nesse link aqui, que é um encurtador, ele vai te levar para esta palestra. Então, tá aqui. Essa palestra é sensacional, ela tem pouco mais de 1 hora, pega papel, pega lápis e anota tudo que essa moça fala, porque é muito relevante. Foi muito bom estar com você aqui. Eu tinha prometido entregar um e-book ao final, pedi para a minha editora, o meu último e-book, meu 7º livro saiu na forma de e-book e os 6 anteriores em papel. E é um livro sobre criatividade. E ela autorizou o download de 50 unidades, ou seja, 50 primeiras pessoas não vão pagar pelo e-book. Neste endereço aqui, você tem que entrar com e-mail e nome, porque tem que ter um registro para controle na Biblioteca Nacional, e você, caso queira, né, vai baixar esse livrinho sobre como ser uma pessoa mais criativa. É o tema com o qual a gente mais trabalha aqui na K01. Eu quero agradecer, por você ter ficado até agora aqui
assistindo a essa apresentação. Estes são os contatos para falar comigo. Aqui, se você tiver com o seu celular à mão e tiver o leitor de QR, aponta para cá, ele vai te baixar isso tudo agora na tela. E vai ser um prazer a gente continuar conversando sobre EAD, criatividade, design thinking, organizações exponenciais, que isso a gente, por enquanto, só conversa, a gente ainda não aplica, mas vai ser em breve. Storytelling, gamificação, vai ser muito legal continuar falando. Te agradeço por ter assistido à apresentação. Recomendo que assista a todas as outras aqui. O evento é gratuito e é muito rico. E a gente se vê em breve. Até mais.